Olá, bem-vindo ao Encontro de Saberes de 2024. Eu me chamo Flander Martins e hoje vou conversar com você sobre o meu projeto de pesquisa do doutorado da RedMat, intitulado como Uma abordagem verde para transferir grafeno usando nanocelulose. A minha orientadora é a professora doutora Ana Paula, do Laboratório de Microscopia, e minha coorientadora é a professora doutora Ive, do Laboratório de Síntese e Caracterização de Nanomateriais, ambos localizados no ICEB. Bem, contei com a ajuda de colaboradores. Introdução, síntese. Por que estudar o grafeno? Por que estudar essa interação com a nanocelulose? No contexto da pesquisa sobre grafeno, a motivação central para o estudo desse material está relacionada às suas propriedades únicas, como alta condutividade elétrica e térmica, resistência mecânica, flexibilidade e leveza. O grafeno pode ser produzido em grandes áreas a partir da técnica de deposição de vapor químico CVD, o que o torna um material promissor a uma ampla gama de aplicações, incluindo eletrônica flexível, dispositivos optoeletrônicos, sensores, entre outros, sendo facilmente modificado, esculpido, padronizado. Processo de transferência do grafeno. O grafeno é crescido em grandes áreas em cima do cobre, e isso é uma vantagem. Porém, existe um problema que é tirar o grafeno do cobre. Para essa alternativa na atualidade é usado o polímero polimetilmetacrilato, conhecido como PMMA, como suporte mecânico da transferência de grafeno. Aí existe outro problema, o PMMA é caro e geralmente deixa resíduos no grafeno, e isso não é nada bom. Então eu tenho grafeno com tamanhas propriedades, mas enfrenta esse problema no processo de transferência de um substrato para outro. Como método alternativo apresenta uma nova proposta. Bem, a ideia é depositar nanocelulose e fazer esse processo de transferência no lugar do PMMA, pois a celulose é um polímero renovável, abundante, biodegradável, tem transparência, reforço mecânico, tem compatibilidade com muitos materiais, entre outras coisas. Eu estudei dois métodos, que é pingar nanocelulose em cima da amostra de grafeno mais cobre. Esse método é chamado inicialmente de drop casting, e o outro método consiste em um sistema de cilindro de gás de nitrogênio ligado ao aerógrafo. Lança um jato de celulose em cima do grafeno, assim posteriormente deixa secar e tem um filme autossustentável. Nos dois métodos, mas qual é melhor? E além disso, surgem perguntas que tenho que responder, como por exemplo, será que a celulose é mais fácil de limpar no grafeno? E se eu limpar a nanocelulose e for embora junto o grafeno? Caracterização. Para responder a isso, foi realizada a caracterização utilizando o SPM e a espectroscopia Raman. Objetivos. Objetivo geral. Neste projeto, o objetivo é se transferir grafeno usando nanocelulose como suporte mecânico. Objetivos específicos. Caracterização morfológica do grafeno utilizando a técnica de microscopia de força atômica, FM, e a espectroscopia Raman. Validação e escolha do método apresentado. Microscopia de varredura por sonda. Explicando de uma forma sucinta, essa técnica foi desenvolvida em 1986, tendo como objetivo principal obter informações a nível atômico da superfície de materiais. Já na imagem direita é possível observar diferentes tipos de interação. Logo eu posso medir pelo SPM, força aplicada, corrente elétrica, dipolo elétrico e magnético, entre outros. Existe uma família de SPM que inclui AFM, EFM, LFM, AFS, entre outras, mas a principal deste trabalho é a AFM. Resultados experimentais. Essas figuras estão relacionadas à transferência de grafeno de CVD por deposição de celulose. As amostras foram redispersas em 30 mg de NaCl em 50 ml de água destilada, método Doppcast, D1 e D2. Em A foi depositado 50 microlitros em cima do grafeno. Logo, houve a caracterização por meio da imagem topográfica. E em B é representado o espectro Raman de grafeno para essa amostra A. Na letra C, é mostrada uma amostra no qual foi depositado pelo método Doppcasting 200 microlitros de nanocelulose em cima do grafeno. Houve também a imersão de THF, imagem então de AFM. Em D, o espectro Raman da mesma amostra, no caso da letra C. As imagens E e G representam o método de deposição spray count. As amostras foram redispersas em diferentes massas de NaCl em 50 ml de água bidestilada. No caso de E, foi 3 mg de NaCl e no caso de G, foi 30 mg de NaCl. F e H representam exatamente o espectro Raman das amostras E e G, respectivamente.
Comparativo da rugosidade do substrato e do grafeno transferido por diferentes metodologias. Método Drop Cache D1 e D2, método Spray Coat S1 e S2 conforme o gráfico. Área transferida. Nessa tabela é mostrado os valores de porcentagem de área deslocada da nanocelulose, presença de grafeno, rugosidade e espessura para diferentes meios de transferência de grafeno obtidas ao fim do processo. Esses parâmetros são importantes para avaliar a qualidade do processo de transferência do grafeno transferido. A quantificação da área deslocada em relação à área total da amostra foi realizada utilizando o software MID. A porcentagem da área deslocada é fundamental avaliar se, além da área deslocada, o grafeno permaneceu na amostra ou se foi removido junto à nanocelulose durante o processo. Sobre o parâmetro referente à rugosidade, a amostra com menor rugosidade apresenta uma superfície mais uniforme, o que é desejável para aplicações de dispositivos. Sobre a espessura, as amostras com menor espessura sugerem a presença de menos camadas, possivelmente de grafeno monocamada ou bicamada. Como resultado, as amostras que apresentam alta área de porcentagem de grafeno, como S1 e S2, são preferíveis para aplicações onde a uniformidade da camada de grafeno é importante. Conclusões parciais. Os resultados preliminares mostram que estes métodos alternativos são promissores e podem ser úteis para a transferência de grafeno CVD. Diferentes solventes foram testados para analisar a solubilidade e a dispersão de filmes de celulose, a fim de produzir amostras de grafeno com alta pureza. A espectroscopia Raman indica a presença de carbono amorfo. Isso significa que o processo precisa ser otimizado. Perspectiva: desenvolvimento e caracterização de sensores de umidade baseados em bicamada de grafeno celulose. Referências utilizadas, e agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto e às agências de fomento.